Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Ele era fascinado pelo Império Romano, estudava estratégias, idolatrava Júlio César e, assim como o imperador, acreditava que poderia construir seu próprio império, mas não imaginava que seria traído por quem mais confiava. Salvatore Maranzano não era um mafioso qualquer. Ele foi o arquiteto da máfia moderna em Nova York, o homem que teve a ousadia de dividir o submundo organizado em 5 grandes famílias. E mais, se autoproclamou o chefe dos chefes, uma posição que nem os mais antigos ousavam reivindicar. Sua história começa na Sicília, passa pela imigração clandestina para os Estados Unidos, envolve traições, alianças, disputas e termina com um final tão insano que até hoje é estudado como um dos momentos mais marcantes da história da Cosa Nostra. Essa é a história de Salvatore Maranzano, um líder que construiu um império, mas foi destruído pela própria sede de poder. É uma aula sobre poder, ambição e o preço que se paga quando se reina no submundo. Bora pro vídeo. O obscuro Salvatore Maranzano veio ao mundo em 31 de julho de 1886, na cidade de Castellammare, na Sicília, Itália. Desde pequeno, ele sonhava em seguir o caminho religioso e chegou a estudar para se tornar um homem de fé. No entanto, vivendo em uma das regiões mais influenciadas pelas atividades do submundo, acabou desenvolvendo uma personalidade muito mais alinhada com esse universo do que com a vida no seminário, até que, por fim, abandonou essa ideia de vez. Tudo mudou de forma decisiva quando a família de Maranzano teve várias cabeças de gado roubadas. Esse episódio, somado ao fato de sua mãe ser filha de um influente chefe local na província de Trapani, o levou a mergulhar de vez nesse ambiente. Ele logo se envolveu em uma disputa contínua entre 2 grupos poderosos, os Bonanno e os Abuzzelato. Com inteligência estratégica, Maranzano se destacou e conquistou a posição de comandante. Para fortalecer ainda mais sua posição, ele se casou com Elisabeth Minori, filha de um respeitado líder da região. Em pouco tempo, Salvatore conquistou o respeito de todos ao seu redor, não só por sua postura autoritária, mas também por ser muito diferente dos outros homens da época, já que muitos vinham de origens humildes e eram analfabetos. Maranzano, por outro lado, era um leitor incansável, com um interesse particular por livros de história. Ele era especialmente fascinado pelo Império Romano e pela ascensão de Júlio César. Essa mistura de inteligência, conhecimento e uma presença que impunha respeito fez dele uma das figuras mais influentes da organização que atuava em Castellammare. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, Salvatore Maranzano decidiu recomeçar sua vida nos Estados Unidos. Em 1925, ele se estabeleceu no bairro do Brooklyn, em Nova York. No início, abriu um negócio legítimo no ramo imobiliário, mas logo percebeu uma oportunidade muito mais lucrativa, o período da Lei Seca. Aproveitando o cenário da época, Maranzano começou a produzir suas próprias bebidas em destilarias clandestinas e as distribuía cruzando a fronteira com o Canadá. Essa nova operação se mostrou extremamente rentável. Com o tempo, ele também passou a comandar outras atividades ilegais, aumentando ainda mais sua influência e seus lucros. Foi aí que ele deixou de ser apenas mais um entre tantos imigrantes e passou a liderar um grupo poderoso de homens que, como ele, tinham vindo da cidade de Castellammare. Entre eles estavam nomes de peso como Joseph Bonanno, Antonino e Stefano Magadino.
Todos esses nomes faziam parte de um plano maior. Eles haviam sido enviados à América do Norte por Vito Cássio Ferro, o chefão mais influente da Sicília na época, com a missão de estruturar a organização mafiosa no novo continente e manter tudo sob seu controle. No entanto, com a prisão e posterior queda de Dom Vito, os planos mudaram drasticamente. Com a ausência de uma liderança direta, Maranzano viu a chance perfeita para tomar as rédeas. E foi exatamente isso que ele fez. Assumiu o controle e começou a reestruturar toda a rede mafiosa nos Estados Unidos sob sua própria liderança. À medida que o dinheiro e a influência de Salvatore Maranzano cresciam graças aos seus negócios fora da lei, um outro nome começou a se incomodar: Giuseppe Masseria. Ele passou a exigir pagamentos em dinheiro vivo como forma de controlar os imigrantes de Castellammare e manter sua posição de poder. Na época, as diversas famílias que atuavam em Nova York ainda conseguiam manter uma certa paz. Mas tudo começou a mudar em 1930. Foi nesse ano que Joe Masseria tentou se autodeclarar o chefe dos chefes, uma posição que alarmou Maranzano. Ele sabia que isso poderia ameaçar todo o império que vinha sendo construído, e por isso tomou uma decisão radical. Declarou uma disputa aberta contra Masseria. Esse foi o início da famosa disputa de Castellamarese, um verdadeiro divisor de águas na história da máfia nos Estados Unidos. De um lado, estavam aqueles que se recusavam a aceitar abusos de poder e imposições arbitrárias. Do outro, a velha guarda que tentava manter sua autoridade a qualquer custo. Durante meses, os dois grupos travaram uma batalha intensa. Sabotavam caminhões, atacavam armazéns clandestinos e a bala comia em plena luz do dia nas ruas de Nova York. Com o tempo, Maranzano começou a virar o jogo, forjando alianças estratégicas e enfraquecendo a base de apoio de Masseria. Muitos aliados do rival desertaram. Outros simplesmente desapareceram do mapa. Mas a batalha ainda era desleal. Masseria tinha mais recursos e, para piorar, contou com a ajuda de Giuseppe Morello, um dos primeiros grandes nomes da máfia em solo estadunidense, que acabava de sair da prisão. Morello era um veterano com vasta experiência e passou a atuar como conselheiro de Masseria, aumentando ainda mais sua força. Maranzano entendeu que, para vencer, teria que eliminar esse novo obstáculo primeiro. E foi exatamente isso que fez. Em agosto de 1930, Morello foi surpreendido enquanto recolhia dinheiro em seu escritório, no Harlem Oriental. Ele foi eliminado por um suposto sicário do grupo de Castellammare, conhecido como Buster, vindo diretamente de Chicago. Com a queda de Morello, a reputação de Maranzano disparou. Ele não apenas ganhava força, começava a inspirar medo. Cada vez mais homens abandonavam Masseria e buscavam refúgio ao lado de Salvatore. Faltava apenas uma peça no tabuleiro: o próprio Joe Masseria. Foi aí que um novo personagem entrou em cena: Lucky Luciano, um dos tenentes mais influentes de Masseria. Com apenas 33 anos, Luciano tinha uma mentalidade diferente. Ele não queria poder por ego ou tradição. Tudo o que ele queria era fazer dinheiro e acabar com o conflito que estava custando caro para todos os lados. Maranzano também queria o mesmo fim, mas com um objetivo diferente: o domínio absoluto. No início de 1931, os dois se encontraram e fecharam um acordo silencioso. Juntos, colocariam um ponto final na disputa, eliminando Joe Masseria. No dia 15 de abril, Luciano levou seu chefe para jantar em um restaurante na ilha de Coney. Como de costume, comeram bem, jogaram cartas e riram como velhos amigos. Em determinado momento, Luciano se levantou para ir ao banheiro. Foi o sinal. Com o caminho livre, um grupo entrou no local e disparou várias vezes contra Masseria. Ele foi atingido por 7 balas. E ali, naquele restaurante, o conflito chegou ao fim. Com a queda de Joe Masseria, Salvatore Maranzano se tornou, oficialmente, um dos nomes mais poderosos do submundo de Nova York. Para deixar isso claro, poucas semanas após a eliminação de seu maior rival, ele convocou uma reunião sigilosa com os principais chefes das famílias da cidade. O encontro aconteceu em uma sala reservada, sob o mais absoluto segredo. Essa reunião, que ficou conhecida como uma espécie de conferência de paz,
tinha um único objetivo: consolidar o domínio de Maranzano e deixar claro para todos os presentes que agora ele era o novo líder supremo. Salvatore queria que não houvesse dúvidas. Ele era quem mandava. Diante de uma multidão de figuras influentes, ele fez um discurso direto, quase como um decreto. Se alguém aqui perdeu um irmão, um amigo ou um aliado durante essa disputa, deve perdoar e esquecer. Mesmo que tenham acabado com alguém da sua própria família, não procurem saber quem foi, porque se o fizerem, pagarão caro. Foi com essas palavras que Maranzano selou seu poder absoluto. Um aviso claro: a nova ordem estava estabelecida e qualquer tentativa de retaliação seria respondida com força total. Durante aquela mesma reunião secreta, Maranzano deixou claro que, para manter o controle de um império tão vasto como o da máfia nova-iorquina, seria necessário estabelecer uma estrutura organizada e eficiente. Ele não queria uma rede caótica, queria um verdadeiro sistema. Foi então que anunciou sua grande reformulação: a criação de 5 divisões principais. Assim nasceram as famosas 5 famílias de Nova York. Cada uma dessas legiões teria autonomia para cuidar de seus próprios negócios e tomar decisões sem precisar de autorização para cada passo. Porém, havia uma condição: todas elas deveriam prestar contas diretamente a Maranzano. Ele seria o ponto central, o chefe dos chefes. Cada família teria liberdade para agir, desde que respeitasse essa hierarquia. Em troca, bastava pagar um tributo regular, uma espécie de contribuição que garantiria a proteção e a estabilidade do sistema. Maranzano, em seu discurso, prometeu não interferir nos assuntos internos dessas famílias, desde que a ordem fosse mantida e sua autoridade respeitada. Além de definir a criação das 5 famílias, Maranzano também estabeleceu que cada uma delas deveria seguir uma hierarquia fixa e bem organizada. Nada mais de estruturas improvisadas. Cada família teria sua própria cúpula de poder. Esse novo modelo era claramente inspirado na estrutura dos antigos impérios, algo que fascinava Maranzano, principalmente pelo seu interesse em história e na figura de Júlio César. Mas ele não parou por aí. Durante o próprio banquete, Salvatore criou um cargo especial, reservado exclusivamente para si, o de Capo di Tutti Capi, o chefe de todos os chefes. Na prática, ele se declarava o líder supremo de todas as famílias. Ninguém estaria acima dele. Essa decisão, no entanto, pegou muita gente de surpresa, especialmente alguns líderes que haviam se aliado a Maranzano com a promessa de acabar com o autoritarismo de Joe Masseria. Para eles, parecia que haviam apenas trocado um ditador por outro. Com a nova estrutura montada e o poder centralizado em suas mãos, Maranzano anunciou quem seriam os 5 líderes encarregados de comandar as famílias que agora dividiriam Nova York. Um desses territórios, claro, ficaria sob seu próprio comando. Outro seria entregue a Charles Lucky Luciano, o ex-braço direito de Masseria e o responsável direto pela queda do antigo chefe. Ao conceder uma família inteira para Luciano, Maranzano não apenas cumpria o acordo que haviam selado, mas também reconhecia o respeito e a influência que Lucky havia conquistado no submundo. Além da divisão de poder, Maranzano também estabeleceu novas regras para a convivência entre as famílias, uma espécie de código de conduta para garantir que os conflitos não voltassem a escalar de forma descontrolada. Foi então que surgiu o conceito de uma comissão, um conselho com representantes das famílias, criado para tomar decisões conjuntas e evitar disputas internas. Entre as regras impostas, 2 se destacavam. Primeiro, estava terminantemente proibido realizar eliminações aleatórias. Nenhuma execução poderia acontecer sem aprovação prévia. Segundo, jamais, em hipótese alguma, se deveria falar sobre os negócios da máfia com pessoas de fora. Qualquer membro que quebrasse essas diretrizes não receberia advertência, seria eliminado sem segunda chance. Com tudo isso, Maranzano acreditava ter criado um império sólido, organizado e praticamente à prova de traições. Mas ele subestimou uma coisa: a ambição de Lucky Luciano. Apesar do começo promissor como líder supremo, Salvatore Maranzano não demorou a revelar uma faceta que muitos não esperavam, e que acabaria sendo o seu maior erro. Com o tempo, ele começou a se ver como uma espécie de imperador. O título de chefe dos chefes
que ele mesmo criou, passou a inflar seu ego a um nível perigoso. Maranzano passou a tratar os demais chefes com frieza, desprezo e um certo ar de superioridade. O respeito que muitos tinham por ele começou a se transformar em desconfiança e ressentimento. E isso, dentro da máfia, é um terreno escorregadio. Para figuras influentes como Lucky Luciano, Vito Genovese, Frank Costello, entre outros, ficou claro que Salvatore estava seguindo os mesmos passos autoritários de Joe Masseria, talvez até pior. Luciano chegou a dizer que Maranzano tinha ainda mais sede de poder do que Masseria jamais teve. A insatisfação crescia. Joe Profaci também começou a se incomodar com a postura dominante de Maranzano. E até Vincent Mangano, veterano e respeitado, passou a rejeitar a forma arrogante com que o novo líder se comportava. E quando muitos dentro da máfia começam a afiar as facas contra um chefe, o fim é apenas uma questão de tempo. Outro problema é que, embora Maranzano defendesse métodos modernos de organização, ele ainda era visto por muitos jovens mafiosos como alguém antiquado. Eles o apelidaram de Mustache Pete, um termo usado para descrever mafiosos à moda antiga, presos às tradições da velha Sicília. Para piorar, Maranzano também se recusava a aceitar as novas alianças que Luciano tentava construir com mafiosos de outras etnias. Para ele, a máfia deveria ser formada apenas por italianos puros. Esse pensamento fechado, conservador e ultrapassado, colocou Salvatore ainda mais distante da nova geração e mais perto do seu destino final. 5 meses após o fim da maior disputa entre as famílias, Maranzano já não era mais o mesmo. O clima de desconfiança tomava conta de tudo e a paranoia começou a dominar sua mente. Ele acreditava que jovens gangsters promissores como Al Capone e Lucky Luciano estavam tramando para derrubá-lo e decidiu agir antes que isso se tornasse realidade. Convencido de que estava cercado por inimigos disfarçados de aliados, Salvatore começou a arquitetar um plano cabuloso: eliminar Luciano, Genovese, Costello e outros nomes influentes da nova geração. Na visão de Maranzano, esses homens eram uma ameaça ao trono que ele havia construído com tanto esforço. Para dar início à sua caçada, ele contratou um sicário profissional, conhecido apenas como MacDougall, um nome que, segundo dizem, escondia um executor frio e calculista, especializado em acertos silenciosos. Maranzano estava decidido a cortar o mal pela raiz, mas o que ele não sabia é que Luciano já estava um passo à frente. O plano de Maranzano era simples, direto e implacável. Ele convocaria Luciano e Genovese para uma reunião em seu escritório. Lá fingiria normalidade, manteria a conversa casual, e quando eles menos esperassem, seus capangas, já escondidos no local, iriam dar o golpe fatal. Mas o que Salvatore não contava é que Lucky Luciano já havia sacado tudo. Luciano, desconfiado por natureza e extremamente sagaz, sentiu que havia algo errado naquela convocação. E mais do que isso, ele já estava em movimento. Em silêncio, Charlie tinha virado o jogo. Com suas conexões dentro das instituições, Luciano descobriu que o IRS, a Receita Federal dos Estados Unidos, estava investigando Maranzano por fraude fiscal. E não era qualquer rumor. Era uma investigação séria, com provas em andamento e agentes já de olho em cada passo de Maranzano. E adivinha, o próprio Salvatore também soube da investigação. Ele achava que os agentes estavam vigiando seus passos, talvez até prontos para prendê-lo a qualquer momento. O que ele não sabia é que Luciano ia se aproveitar exatamente disso. Era o momento perfeito. Luciano agora tinha a desculpa ideal, e o plano já estava em andamento. 10 de setembro de 1931. Essa foi a data marcada por Maranzano para a tal reunião com Luciano e Genovese. Como se fosse apenas mais um dia comum, Salvatore chegou cedo ao seu escritório. Estava calmo, confiante e completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Enquanto esperava seus convidados, alguém bateu à porta. Ele ouviu vozes, passos firmes, e então homens dizendo que eram agentes do IRS, a Receita Federal. Os supostos federais entraram no local
algemaram os guarda-costas de Maranzano com uma frieza calculada e se apresentaram com credenciais falsas. Convencido de que aquela era a tão temida batida da Receita, Maranzano não hesitou. Ele mesmo abriu a porta. Foi nesse momento que tudo virou. 4 homens avançaram sobre ele com facas nas mãos. Nada de tiros. A ordem de Luciano era clara: evitar barulho, evitar chamar atenção. Mas Salvatore não caiu fácil. Mesmo sendo surpreendido, Maranzano reagiu com força impressionante. Lutou ferozmente para conseguir fugir. A treta foi tão intensa, tão barulhenta, que os sicários começaram a temer que as salas ao lado chamassem a polícia. A tensão chegou ao limite, e então, contrariando as ordens de silêncio absoluto, eles sacaram as armas. Sem escolha, dispararam contra o velho chefe. Ali, no chão do seu próprio escritório, Salvatore Maranzano encontrou o fim. O último chefe dos chefes da máfia foi derrubado pelo homem que ajudou a ascender. Após a queda de Maranzano, Lucky Luciano e seus aliados não perderam tempo. Eles se reuniram, reorganizaram as 5 famílias de Nova York e tomaram uma decisão histórica: abolir de uma vez por todas o título de chefe dos chefes. Com isso, Salvatore Maranzano entrou para a história como o último mafioso a ostentar esse cargo. A estrutura de poder mudou completamente. A partir daquele momento, nenhuma família estaria acima da outra. Era o fim da tirania e o início de um novo modelo, mais estratégico, mais silencioso e ainda mais lucrativo. Além disso, a maior parte dos membros que antes estavam sob o comando de Maranzano passaram a integrar a família criada por Joseph Bonanno. Por fim, foi assim que nasceu oficialmente a família Bonanno, uma das mais influentes da máfia estadunidense por décadas. Salve família! E assim terminou a história de Salvatore Maranzano, o último homem a se proclamar chefe de todos os chefes. Traído por quem ajudou a subir, derrubado por sua própria arrogância e eternizado como um símbolo do fim de uma era e do nascimento da máfia moderna. Maranzano tentou construir um império como o de Júlio César. Mas, assim como o imperador romano, descobriu da pior forma que no mundo mafioso o trono é sempre instável. E a próxima facada pode vir de onde você menos espera. Se você curtiu essa história e quer conhecer outras trajetórias tão intensas quanto essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o submundo vira história. E se quiser apoiar ainda mais esse trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores e até ajudar a escolher os próximos roteiros, torne-se membro do canal agora mesmo. Eu agradeço a todos. Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!